Boa tarde, Pai do Senhor Jesus. Passando aqui nessa tarde de segunda-feira, né? Para deixar uma palavra, uma meditação dos irmãos, de todos aqueles, né, que forem assistir essa live, seja ao vivo, seja depois, outro dia, outro momento. Vou deixar essa live aqui gravada, né? Para todos verem e todos que quiserem acessar. Nesta manhã eu estava orando ao Senhor e Deus me incomodava com essa palavra, né? Lucas, está no livro de Lucas 12, a partir do versículo 13, onde vai falar sobre a parábola do rico insensato. Falando, né, irmãos, sobre as pessoas que valorizam mais, né, o financeiro, valorizam mais coisas materiais do que as espirituais, né? E nesta tarde eu estava, né, meditando na palavra do Senhor e Deus me incomodava com essa palavra, porque eu comecei, né, a analisar o quanto nós temos vivido, né, em um mundo que as pessoas estão exatamente assim. As pessoas, elas estão muito preocupadas com as coisas terrenas e quase nada com a vida espiritual, né, irmãos? E isso não é bom, né, para nós, porque não é pecado, nós sabemos que não é pecado nós termos uma boa vida, não é pecado nós termos um bom carro, uma boa casa, ganhar um salário bom, viver bem, né? Mas quando nós colocamos isso acima das coisas espirituais, deixamos, né, o nosso Deus para segundo plano, isso já começa a nos fazer mal. Vamos ler a palavra do Senhor, né? Lucas 12, a partir do versículo 13, que vai falar a parábola do rico e sensato. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Irmãos, esta palavra, ela veio queimando no meu coração, porque eu comecei a analisar sobre esse homem e comecei a ver que hoje não é diferente. Existem muitas pessoas que estão preocupadas com as riquezas terrenas. E estão se esquecendo, irmãos, que a nossa maior riqueza está no céu. Como eu falei no início da live, não é pecado nós sermos prósperos. Não é pecado nós termos uma vida confortável. Não é pecado nós termos um carro bom. Não é pecado nós termos uma casa confortável.
para nós vivermos nessa terra, porque o Senhor, Ele também tem o melhor para nós. Mas, irmãos, quando nós colocamos os nossos bens materiais acima das coisas espirituais, nós começamos a cair espiritualmente falando. Porque nós colocamos o nosso sentimento nas coisas terrenas e não nas coisas do céu. A Bíblia diz que a nossa maior riqueza está no reino dos céus. Lá nós vamos andar sobre ruas de ouro. A Nova Jerusalém será em ouro. Nós vamos andar por cima, andar nas ruas de ouro. E para nós vai ser a coisa mais natural, porque nós já vamos estar ao lado do Senhor Jesus, do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, nós não podemos nos colocar o nosso coração nas coisas terrenas. Nós temos que ter a convicção que o que o Senhor tem para nós é muito mais valioso do que tudo nessa terra. E quando, o Senhor vem falando, que nós não devemos colocar o nosso coração nas coisas daqui, nós temos que preparar a nossa alma, porque nós não sabemos o que vai acontecer na nossa vida daqui a 1 minuto. Eu agora estou aqui nesta live falando com os irmãos sobre essa palavra. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a 1 minuto, daqui a 1 hora, daqui a 1 dia, daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, assim como nenhum dos irmãos sabe. Nós estamos vendo falar sobre esse avião que caiu, que aquelas pessoas todas morreram. Hoje eu estava vendo sobre um pai que pegou a sua filha e a coisa que ele mais amava era pegar a sua filha para passar, o Dia dos Pais com ele, e ele perdeu a vida. E a filha também. Imagine, meus irmãos, as pessoas não sabem, nós não sabemos a qual é o momento que o nosso Deus ele vai nos recolher. O fato de nós aceitarmos Jesus, sermos cristãos e vivermos para o reino dos céus, não nos isenta da morte. Nós podemos ser chamados a qualquer momento para morar com o Senhor. Deus ele está voltando para muitas pessoas todos os dias. Eu já vi muitas pessoas falando: desde quando eu era criança eu vejo falar na volta de Cristo, e meus avós já faleceram, meus pais já morreram, e eu até hoje. Paz do Senhor, irmã Daniele, Deus abençoa, seja bem-vinda em nome de Jesus. E a gente vê as pessoas falando, quanto tempo eu vejo falar que Jesus está voltando, e até hoje Jesus não voltou. Mas muitas das vezes, meus irmãos, a gente não entende que quando alguém desce a sepultura, Jesus já voltou para aquela pessoa. Deus ele já recolheu aquela alma. E todos os dias o Senhor recolhe almas, seja para a salvação ou para a perdição, mas todos os dias o Senhor volta para muitas pessoas. Como eu estava falando daquele avião que caiu, será que aquelas pessoas estavam preparadas? Será que eu estou preparado? Será que você está preparado, irmãos? Se o Senhor nos chamar hoje. Por isso que essa parábola do rico insensato queimou no meu coração. Quantas pessoas estão apegadas às riquezas terrenas, estão esquecendo de se separar para o Senhor, estão esquecendo de buscar no Senhor a verdadeira riqueza. Porque, irmãos, o céu não é para todos, e sim para aqueles que abrem mão dessa terra, de se deliciar das coisas dessa terra, que em termos são delícias, que nos afasta do reino dos céus. Então essa parábola, do rico insensato vai dizer, que ele coloca aqui, e arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Ou seja, este homem rico, ele tinha muitos frutos.
ele já tinha tanto que ele já não tinha mais aonde armazenar. Ele vai falar aqui que ele vai derrubar e disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. Ou seja, irmãos, ele poderia, já que ele já tinha tanto, por que ele não poderia dividir com alguém? Dividir com as pessoas mais necessitadas? Porque hoje nós vivemos num mundo assim, irmãos. Nós estamos vivendo numa sociedade que as pessoas não têm amor ao próximo, as pessoas não pensam em dividir nada. Se tem sobrando, eles querem ampliar ainda mais, porque o coração está preso no dinheiro, o coração está preso nos bens materiais, o coração está preso nas coisas terrenas. Não pensa em dividir, não pensa em buscar mais as coisas celestiais do que as coisas terrenas. Ou seja, se eu tenho um carro, eu não estou satisfeito com aquele carro, eu quero um carro melhor. Aí eu consigo melhor, eu não estou satisfeito com aquele, eu quero mais um. Aí tenho 2, não tá bom, quero mais outro. Enquanto muitos não têm nenhum. Se todo ser humano pensasse como Deus pensava, como Jesus pensava, em ajudar, em dividir, em união. Mas as pessoas não pensam assim. Muitas das vezes eu não penso assim, você não pensa assim, irmãos. Quando a gente prega a palavra do Senhor, primeiramente a gente está pregando para a gente. Eu estou pregando para mim nesta tarde também. Nós precisamos buscar mais o reino dos céus. Jesus está voltando, Jesus está chegando para buscar a sua igreja. E o que nós temos preparado para entregar para o Senhor, se Ele nos buscar agora, neste momento Ele nos chamar? O que nós temos preparado para entregar no Senhor? Quais são as nossas obras? O que nós temos guardado para o Senhor? O que nós temos feito para Deus? Ou será que nós só temos pensado nessa terra? Irmãos, as riquezas dessa terra, a traça vai roer, a ferrugem vai corroer. Tudo vai acabar nessa terra, mas a nossa alma, ela prevalece para sempre. E imagine, irmãos, como será maravilhoso. Muitas das vezes nós não vamos ter dinheiro nessa terra, não vamos ter uma vida com muitos bens, mas o nosso maior bem está nos céus, a nossa coroa está no céu, nos aguardando. A terra prometida, que é a nossa mansão celestial, o céu, que o Senhor nos prometeu, está nos aguardando. E lá nós vamos ser ricos, lá nós vamos viver eternamente, lá nós não vamos sentir dor, não vamos ter tristeza, não vamos chorar, e sim apenas alegria ao lado do nosso Deus poderoso. E as pessoas trocam todo esse reino por coisas tão pequenas, coisas tão vãs, porque nós não temos ideia, nós não fazemos 1 minuto de ideia, não passa na nossa mente o que o Senhor tem preparado para nós. A Bíblia diz que não chegou ao coração do homem a riqueza que Ele tem preparado para mim, para você. Vale a pena, irmãos, renunciar a essa terra. Vale a pena renunciar, irmãos, às coisas terrenas. Vamos dar mais valor às coisas espirituais do que às coisas carnais, às coisas terrenas. Nosso tesouro está no céu. Nossa maior riqueza é ser salvo. Aqui vai dizer a Bíblia, né? E Deus lhe disse louco. O que é uma pessoa louca? Uma pessoa louca é uma pessoa que não tem ideia do que está fazendo. Ou seja, quando nós trocamos as coisas espirituais pelas coisas terrenas, o Senhor nos tem como loucos, porque nós não temos ideia da preciosidade que é a salvação, porque nós não fazemos ideia das riquezas que nos esperam nos céus, na eternidade com Cristo. Irmãos, Deus é maravilhoso demais, não vale a pena se apegar nessa terra.
Essa terra é passageira, ela vai passar. Tudo aqui vai acabar. E apenas o que vai ficar é a nossa alma, que Jesus, Deus, vai vir buscar a qualquer momento, a qualquer hora. Um dia nós vamos encontrar com o nosso Deus, seja para salvação ou para condenação. Que Deus venha nos abençoar, nos fortalecer, nos firmar na rocha, para que seja para a salvação. É o que nós estamos buscando nessa terra. Que nós venhamos não ser como este louco que o Senhor fala, que Jesus falou: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? O que eu tenho preparado? O que você tem preparado para o Senhor? Aonde nosso coração está? Onde nós temos colocado o nosso coração, o nosso sentimento, o nosso pensamento, o nosso querer? Nós temos buscado mais as coisas do Senhor, as coisas terrenas. Nós temos deixado de ir ao culto, buscar o Senhor. Por que motivo? Qual é o motivo que nós temos deixado de ir buscar o Senhor? Nós não podemos, irmãos, colocar nada. A Bíblia diz que aquele que não deixa pai e mãe por amor dele não é digno dele. Nós temos que pegar nossa cruz e carregar ela todos os dias, que o final da cruz é a coroa da salvação. Mas essa coroa está no final de uma vida de cruz. E o que é uma vida de cruz? Uma vida de cruz é todos os dias nós seguirmos ao Senhor de todo o nosso coração. É nós matarmos a nossa carne todos os dias para servir a Deus. Isso é a cruz. É independente se nós temos dinheiro ou não, trabalho ou não, saúde ou não, uma família abençoada ou não, nós carregarmos a nossa cruz e ir seguir a Jesus sem olhar para um lado e sem olhar para o outro. E ainda que ninguém queira nos seguir, mas nós temos que seguir a Cristo, nós temos que seguir a Jesus. Porque se Deus nos chamar, o que nós temos para apresentar? Irmãos, nós vemos as pessoas partindo dessa vida, largando tudo para trás. Quantas pessoas com casas lindas, quantas pessoas com mansões, dinheiro que não acaba mais na conta. Famílias, filhos abençoados, filhos formados. Muitos até jovens vão embora dessa terra e larga tudo para ir, irmãos. E aí? E quando chega esse momento na minha e na tua vida, o que nós temos? A palavra que não quer calar nesta noite, a pergunta que não cala. Nesta noite não, nesta tarde. Ou nesta noite, a hora que a pessoa estiver vendo. O que nós temos preparado para o Senhor quando Ele nos chamar? Aonde está nosso coração? Será que nós estamos derrubando os 2 celeiros e fazendo 4, derrubando os 4, fazendo 8 para poder armazenar mais e mais coisas terrenas e ficar ocupando o nosso tempo todo cuidando de coisas que não tem serventia nenhuma espiritual? Ou será que nós temos deixado um tempo livre para nós adorarmos ao Senhor, para lermos a palavra dele, meditar no que ele quer nos falar, examinar as escrituras, ir aos cultos, ir nas orações, jejuar, fazer um jejum, tirar um tempo de consagração para o Senhor? O que nós temos feito do nosso tempo? Será que nós estamos como esse louco que o Senhor Jesus fala que louco hoje pedirão a sua alma? O que tu tens preparado? Para quem será? Para quem será a minha alma, a tua alma? O que nós temos feito para saber para onde ela vai? Irmãos, o nosso tempo nessa terra passa muito rápido. E Deus, quando Ele nos criou para adorar a Ele.
Mas o homem tem seguido outros caminhos. O homem tem sido muito desobediente ao Senhor. As pessoas não valorizam a presença de Deus. As igrejas estão vazias. Os cultos de oração não dá a ninguém. As pessoas não querem orar. Você não vê mais culto ao ar livre. Dificilmente você vê alguém fazendo um culto ao ar livre. Visitas nos lugares aonde ninguém quer ir, ninguém vai. Jesus, quando ele andou na terra, ele só ia para os lugares aonde ninguém queria ir. Ele não ajuntava nada para ele não tinha nada. Jesus era humilde, simples. Ele veio especialmente para morrer na cruz e pregar o evangelho puro e genuíno para que hoje nós estivéssemos aqui ouvindo essa palavra. E nós, o que nós temos feito, irmãos, do nosso tempo, o que nós temos buscado para as nossas vidas, onde nós temos andado, nós temos dedicado o nosso tempo para o quê? Se o Senhor pedir a nossa alma hoje, para quem ela será? Será que vai ser para o Senhor? Será que nós temos feito para que quando o Senhor nos chamar, nossa alma seja dele? Tem agradado a ele, tem feito a vontade dele? Irmãos, não é fácil servir ao Senhor, nós sabemos que não é fácil. É cruz. O evangelho de Cristo é cruz. E a cruz é um símbolo de sofrimento. Nós sabemos que Jesus, quando ele morreu na cruz, ele sofreu para carregar aquela cruz pesada. Ele carregou a sua própria humilhação, porque naquele tempo a cruz era para as pessoas que faziam as coisas mais erradas, que morriam na cruz. E ali eles tinham que carregar a sua própria cruz como símbolo de humilhação. A morte mais humilhante naquela época era a morte de cruz. E ali aqueles homens faziam com que a pessoa que ia morrer na cruz carregasse o seu símbolo de morte como humilhação, para que a pessoa se fosse mais humilhada ainda. E Jesus passou por isso sem merecer. Ele teve que carregar a cruz pesada, todo ferido, todo machucado, como símbolo de humilhação pela minha e pela tua vida, pelo meu e pelos teus pecados. E o que nós temos feito para merecer isso? De forma alguma nós não merecemos, eu sei, mas o que nós temos feito? O que nós temos feito com o que o Senhor fez por nós? Com esse exemplo que o Senhor deixou de bondade e amor pela minha e pela tua vida, o que nós temos feito? Como tem sido gasto o nosso tempo? O que nós temos colocado na frente do nosso Deus? Filhos, pais, relacionamentos, trabalhos, vida social, rede social. O que nós temos colocado na frente do nosso Deus, que tem tirado o tempo para que nós venhamos buscar o nosso Mestre? Se o Senhor nos chamar hoje, para quem será a nossa alma? Para onde ela vai? Nesta manhã de segunda-feira, irmãos, essa pergunta queimou no meu coração. Se o Senhor me chamar agora, o que eu tenho feito para o Senhor? Será que a minha alma vai ser para Ele? Essa é a pergunta que fica nesta tarde para todo aquele que assistir essa live. Que nós venhamos ter convicção do que nós temos feito para Deus. Se nós estamos juntando tesouros na terra ou no céu. Se nós temos buscado os dons. Se nós temos buscado a aceitação do nosso Deus para a nossa vida. Se nós temos buscado agradar o nosso Deus. Se nós temos tido prazer em renunciar a esse mundo vã.
Porque este mundo é um mundo vã. Não tem nada aqui para nós, irmãos. A alegria terrena deste mundo não nos dá a salvação. Pelo contrário, nos leva para a perdição. Hoje, as coisas estão muito difíceis, irmãos. Poucas pessoas querem buscar a Deus. Poucos querem ser sinceros com o Senhor. A partir do momento que a vida da pessoa começa a melhorar, a prosperar, muitas pessoas fazem como esse homem. Derrubam os celeiros e fazem mais maiores para poder ter mais e mais e mais e mais. Ajuntando, ajuntando, ajuntando. Sabendo nós que se Deus nos buscar hoje, fica tudo para aí. Não tem carro, não tem casa, não tem mansão, não tem dinheiro no banco, não tem família, não tem nada. Nós não levamos nada dessa terra. Então que nós venhamos colocar o Senhor como prioridade na nossa vida. Que nós venhamos dar prioridade às coisas espirituais, não às coisas terrenas. As coisas terrenas nós precisamos sim, porque nós estamos na terra, precisamos sobreviver. Mas primeiramente tem que ser as espirituais. Sermos ricos espiritualmente. Ricos de sabedoria na palavra do Senhor. Ricos de dons espirituais. Buscar mais e mais do Senhor. Nos enchermos mais e mais espiritualmente. Esse celeiro sim tem que se ampliar cada dia mais. Esse celeiro aqui. Da presença de Deus, da palavra do Senhor. E as coisas terrenas, irmãos, Deus nos acrescenta aquilo que nós precisamos. Deus ele nos dá aquilo que nós necessitamos e não o que nós queremos. Quando Deus fala lá no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, Davi fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não faltará realmente, mas também não faltará também tribulações e cruz todos os dias para nos carregarmos. Porque o céu não é ganho de qualquer maneira, e sim a força. A força carregando a cruz todos os dias. Porque Deus ele é conosco. Deus ele nos abençoa. Deus ele nos fortalece, ele nos ajuda, ele nos dá estrutura. Mas nós precisamos carregar a nossa cruz. E ter a convicção de que nós temos uma alma para prestar conta no final dessa vida. Seja para o Senhor, seja para a salvação ou para a condenação. Mas o certo é que isso vai acontecer. Jesus ele está voltando. Vamos fazer mais para Deus, irmãos. Vamos buscar mais o Senhor, vamos querer mais a riqueza espiritual do que a terrena. Essa é a palavra que eu deixo para os irmãos, para a meditação da igreja, de todo aquele que assistir essa live. Seja qual for o momento, qual for a hora, qual for o dia, mas essa é a palavra que eu deixo para os irmãos nessa tarde. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado, para quem será? Para quem será? Vamos meditar nesta palavra. Vamos olhar para dentro de nós o que nós temos preparado, para quem será? Para quem nós estamos ajuntando nesta terra? Ou no mundo espiritual? O que nós temos feito? Essa é a pergunta que eu deixo esta tarde para meditação. Nesta tarde abençoada, agradeço os irmãos que ficaram comigo, aqueles que foram assistir depois. A conexão da internet está um pouco lenta. Peço perdão aos irmãos por algumas falhas aí. E que os irmãos fiquem com esta palavra em seu coração, amém? Uma tarde abençoada na paz do Senhor Jesus.